Pronto, queridos? Todo mundo aí reabastecido no café? Benção. Voltamos então à matéria Atos dos Apóstolos, volume 4, aula de número 2. Nós concluímos a nossa última etapa falando sobre a volta do apóstolo Paulo para Jerusalém. Na conclusão da sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo volta para Jerusalém, consciente do perigo que ele estava por enfrentar, até mesmo porque Deus o avisou, né? Isso nos mostra também o cuidado do Senhor para com os seus servos, né? Deus nunca vai nos colocar numa batalha sem primeiro nos deixar preparados para enfrentá-la, não é mesmo? Então, o apóstolo Paulo volta para Jerusalém e aí, quando ele pisa em Jerusalém, alguns dias depois, se você ler o texto com cuidado, eu não vou ler o texto todo da apostila, depois você pode ler ele com mais calma. Mas Paulo passa alguns dias em Jerusalém, ele vai ao templo, ele adora, ele visita alguns amigos, ele se encontra com discípulos de Cristo, e aí um belo dia, então, ele é abordado por membros do Sinédrio e a sua vida, de uma hora para outra, a vida do apóstolo Paulo passa a estar em perigo, né? Ele começa a viver momentos tensos, depois que ele é literalmente capturado pelos membros do Sinédrio. Ok? Aí o que acontece é o seguinte, o apóstolo Paulo, então, ele é pego. Versículos, aqui nós já estamos no capítulo 22, tá? Deixa eu sincronizar aqui o meu texto, ok? Ele é preso no versículo 27, tá? Ele é preso no versículo 27 do capítulo 21. E aí, no capítulo 22, o capítulo 22 abre com ele já preso, detido e apresentando a sua defesa. E eles não prenderam o apóstolo Paulo com aquele cuidado que policial para a gente na highway aí, driver's license and registration please, excuse me ma'am, excuse me sir, nada disso. Eles pegaram o apóstolo Paulo e já foram transmitindo ao apóstolo Paulo todas as suas discordâncias de uma forma bem física, né? E o apóstolo Paulo apanhou bastante. E então ele é levado para apresentar a sua defesa, né? No capítulo 22, ele começa então a apresentar a sua defesa, e aí diz: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. E isso aqui é interessante, porque nesse ponto aqui, o comandante romano, ele viu que aquela multidão que havia abordado Paulo, eles iam matar Paulo. Aí o que ele fez? O comandante romano assumiu o controle da situação, pegou Paulo, e aí Paulo então foi apresentar a sua defesa. E ele, consciente do meio em que ele estava, ele abriu a sua defesa e começou falando em aramaico. E aí aqui você vê o nível de qualificação do apóstolo Paulo, de sabedoria e de inteligência. Você vê o quanto o apóstolo Paulo era uma pessoa qualificada. Pastor, hebraico ou aramaico? Aramaico. Tá? Aramaico e hebraico eram idiomas parecidos, com escrita parecida, com dicção parecida, porém eram idiomas diferentes, tá? Ok? O Novo Testamento foi escrito em maioria grego, né? Maioria não, todo em grego. Então, o idioma aramaico, tanto o aramaico quanto o hebraico, ele não era entendido, por exemplo, desse comandante romano. Esse soldado romano não falava, tudo indica que ele não falava aramaico. Então, enquanto o apóstolo Paulo estava apresentando a sua defesa, ele estava falando com membros do Sinédrio, eruditos,
pessoas estudiosas. Ele estava falando com pessoas conscientes daquela cultura e ele estava falando com pessoas que falavam a mesma língua que ele. E quando ele levanta a sua voz para poder apresentar a sua defesa, no momento que eles ouvem ele falar em aramaico, todo mundo fica quieto. É meio que uma surpresa para todos. Vocês estão entendendo? É meio que uma surpresa para todos, porque eles não... Eu imagino aqui com os meus botões, eu não imagino que eles tinham essa expectativa que o apóstolo Paulo fosse... De repente está todo mundo discutindo, de repente o apóstolo Paulo levanta a voz e diz: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Ouviram que eles que falavam em aramaico ficaram em absoluto silêncio. Em absoluto silêncio. Né? Aí você vê a qualificação do apóstolo Paulo. E ele... O aramaico era a língua de Cristo. Sim. Jesus não falava hebraico. Sim, correto. Exato. Muito bem colocado, pastor. A língua que Jesus falava era o aramaico. Apesar de que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas a língua falada por Jesus era o aramaico. Ok? Aí o texto faz essa citação e eu acho uma citação importante. Porque dentre outras qualificações que o apóstolo Paulo demonstra, uma habilidade de raciocínio extremamente acima do normal, habilidade... até hoje, o pensamento, o conceito filosófico moderno hoje reconhece os pensamentos do apóstolo Paulo como pensamentos do mais alto grau da sua época. Quando se fala da filosofia, os maiores filósofos da história, você pensa em Sócrates, você pensa em Platão, você coloca o nome do apóstolo Paulo lá em cima do ladinho deles. Um homem de altíssima qualificação. Falava múltiplos idiomas, ele tinha, e isso é bem evidente. Se você abre a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Exatamente, capítulo 9. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Para você ver o nível de compreensão do apóstolo Paulo e o nível de qualificação dele. O versículo 16, olha só, capítulo 9, versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo
faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com eles. Então você vê, o apóstolo Paulo, ele tinha essa habilidade de transitar em qualquer ambiente. Se ele estava no meio de judeu, ele parecia judeu debaixo da lei. Se ele estava no meio de pessoas sem lei, ele parecia uma pessoa fora da lei. Se ele estava no meio de fracos, ele parecia fraco. Se ele estava no meio de fortes, ele parecia forte. Se ele estava no meio de pessoas livres, ele parecia livre. Se ele estava no meio de escravos, ele parecia escravo. Se ele estava no meio de eruditos, ele parecia erudito. Se ele estava no meio de pessoas sem cultura, ele falava errado também. Aí você vê o nível de qualificação desse homem. O nível de qualificação. E esse nível de preparo, ouça isso, o nível de preparo que o apóstolo Paulo tinha deu a ele essa audiência do capítulo 22 de Atos. Porque tem audiências que nós não conseguimos alcançar se não tivermos o preparo necessário. E isso o apóstolo Paulo nos ensina. Aqui que nós vemos, por isso que o livro de Atos é um livro tão importante para o andamento da igreja. Por quê? Porque se a igreja não vê esse exemplo, a gente ignora a importância de nos preparar. Por isso que é de grande valia, queridos. Eu sei o quão difícil e penoso é, depois de um dia intenso de trabalho, você estar aqui estudando a palavra de Deus até depois das 10 horas da noite. Alguns de vocês estão com o filho esperando em casa, tem que chegar, e o menino não está na cama ainda, tem escola amanhã cedo, e a vida segue. Eu posso imaginar o quão difícil é, mas é um preço que, se a gente não pagar, a gente não se prepara no nível e na dimensão com que Deus quer nos usar. Porque tem audiências que Deus quer nos levar para cativar, que a gente não tem como cativá-los se não falarmos a língua deles. Vocês estão entendendo, queridos? O único motivo do porquê todo mundo se calou para ouvir o apóstolo Paulo foi porque ele falou em um nível que alcançou o coração deles. Mas a gente tem que saber transitar. Tem que saber transitar. Eu acho muito bonito isso. Pessoas... E você quer saber de uma coisa? É mais difícil você transitar para um nível aquém da sua capacidade do que você operar no nível máximo da sua capacidade. Por quê? Porque mexe com o nosso orgulho. Né? Quando fala com pessoas simples, quando você conversa com pessoas simples, principalmente vocês que almejam exercer liderança na casa do Senhor, às vezes você vai estar liderando uma pessoa de um nível de cultura mais simples do que o seu. E aí é um teste para a gente. Se a gente quer se fazer entendido ou se a gente quer impressionar e não ser entendido. Então o apóstolo Paulo faz o quê? Não, se eu estou com fracos, então você quer saber de uma coisa? Vem cá, você conhece Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? O que foi, Paulo? Não, eu estou no meio de fracos. Está fazendo sentido para vocês? Né? Então, o apóstolo Paulo nos ensina isso. Né? Se eu tô pregando no interior, nós vem, nós fica. Né? E isso por que é importante isso, queridos? Para nós reconhecermos o valor de saber transitar nessas esferas diferentes. Né? Vou dar um exemplo prático para vocês, e isso, para mim, é algo que eu aprendo no livro de Atos, por isso que a gente precisa estudar a Bíblia. Nós estamos, na nossa igreja, vivendo um tempo muito especial agora, como igreja. É um tempo que Deus está nos levantando como referência na nossa cidade. O mês passado, por exemplo, nós fizemos 124 horas e meia de serviço voluntário na nossa cidade. E a gente está em constante contato com a prefeitura, o departamento de polícia, hospitais na cidade. Nós temos contato, a gente faz 5 dias por semana, 5 dias por semana, mínimo de 4 horas por dia de serviço voluntário num centro de recursos para homeless, para pessoas que não tem onde morar
e estão lutando contra abuso de substâncias controladas. E nosso pessoal está sendo treinado, nosso pessoal está lá servindo comida para esse povo de graça, ajudando com recurso, com roupa, conectando eles a serviços sociais para ajudarem eles a se livrar das drogas e encontrar abrigo temporário, depois abrigo permanente e assim por diante. Então nós estamos nos envolvendo nessas esferas. Aí o que acontece? Tem dias que eu sou convidado para certas reuniões, aonde está o chefe de polícia, o prefeito da cidade, 6, 7, 8 assistentes sociais, advogados, tá todo mundo sentado numa mesa e eu fui convidado para essa reunião. Eu vou chegar lá fazendo o quê? Falando em língua estranha, sapateando? Eu preciso aprender a transitar nesse meio. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque se a gente não aprender a transitar nesse meio, a gente limita o campo de ação aonde Deus pode nos usar. Porque se você só sabe falar crentez, Deus só vai poder usar você dentro de uma Assembleia de Deus. Agora, se você fala grego, se você fala aramaico, se você fala hebraico, se você fala aos cultos, se você sabe falar aos mais simples, se você fala com as crianças, assim como fala com os idosos, se você fala com mulheres, no mesmo respeito que você fala com os homens, e se você consegue transitar nesses meios, você se torna uma ferramenta nas mãos de Deus mais perigosa para o diabo. Porque para o diabo defender contra Paulo, meu filho, o diabo tinha que estar alerta o tempo inteiro. Mas para o diabo defender alguns de nós, ele não precisa, tem dia que ele pode tirar off. Porque tem esfera que o diabo sabe que tem esferas que se a gente for, a gente não apresenta perigo algum. Porque a gente não fala aramaico. Eu sou defensor fiel de igrejas imigrantes investirem na preparação de obreiros, na preparação de pessoas com cursos como esse, cursos diversos, preparação e discipulado, inclusive incentivar as pessoas a se entranharem na cultura da terra. Aprender a língua, aprender os esportes, aprender o que é a vida social de um americano, aprender se você está aqui, Deus te chamou para ser impactante aqui. Né? E é interessante como que às vezes nós, apesar de estarmos inseridos em certos contextos, nós ignoramos a possibilidade de que Deus quer nos usar ali. Quando na verdade, se nós falarmos a língua deles, eles vão se calar para nos ouvir. Né? E eu não estou ministrando a unção do Zagalo sobre você não, mas se você falar a língua deles, eles vão ter que te engolir. Quem está entendendo? Ok? Então, as qualificações do apóstolo Paulo falam muito alto. Né? E esse é só mais um exemplo delas, porque o apóstolo Paulo, mais na frente aqui a gente vai ver, ele dupla cidadania, um camarada preparado, organizado. O apóstolo Paulo, quando ele parava na beira do caminho para falar com uma pessoa qualquer, ele cativava a atenção daquela pessoa. Quando ele ia lá para Atenas, que era o ápice da manifestação da manifestação eclética da cultura, o apóstolo Paulo falava e era ouvido. Eu estive em Atenas no ano passado e fui no Areópago, o lugar onde um dos sermões mais bem conhecidos do apóstolo Paulo, né? O altar ao Deus desconhecido, lá no Areópago em Atenas, tem uma pedra lá com uma plaquetinha dizendo: o apóstolo Paulo esteve aqui. Né? O apóstolo Paulo, aonde ele passava, ele deixava uma marca. E ele era tão qualificado. As pessoas dizem, né? Deus não chama os... Deus não... Como é que é? Como é que é? Deus não chama os capacitados. Deus capacita os chamados. Será?
Será? Porque para o papel que o apóstolo Paulo desenvolveu, Deus precisava de alguém que tivesse sentado aos pés de Gamaliel, Deus precisava de alguém que tivesse investido o tempo que o Paulo investiu, Deus precisava de alguém que sabia o que Paulo sabia. Por isso, você acha que foi à toa que Deus não usou, por exemplo, Pedro para ser o apóstolo dos gentios, não usou Tiago para ser o apóstolo dos gentios, não usou, por que não João? João estava lá no ombro de Jesus o tempo inteiro, o discípulo a quem Jesus mais amava. Por que não foi Jesus o discípulo, o apóstolo dos gentios? Por que Paulo? Qualificado. Qualificações. Qualificado, né? As qualificações do apóstolo Paulo. E ele começa então, e ele entra no seu testemunho. Ele diz, sou judeu nascido de Tarso. Eu tô, por incrível que pareça, eu tô na página 1. Eu tô na página 1. Mas vamos avançar. Que hora que acaba a segunda aula? Meia-noite, meia? Encerra aqui, ó, 10h15, né? 10h15? Pode ser. 10h15? 10h30? 10h15, 10h15. Tá todo mundo cochilando. Ai. Já não, eu tô falando, mas eu já cobri aqui umas 5 ou 2 páginas para frente. Mas nós vamos cobrir tudo, não preocupa não. Fica tranquilo. Queda-te tranquilo. Ok? Qualquer coisa eu termino em novembro. Vamos lá. Então o apóstolo Paulo entra e começa a falar no seu testemunho, né? Ele começa a introduzir para os que ali estavam a sua história, como ele conheceu o Senhor. Quem era ele antes, o que ele tinha feito antes, as suas responsabilidades antes de conhecer o Senhor. Eu vi um pedacinho da primeira aula de vocês, do volume 1 dessa matéria, e teve algo que o pastor Jefferson disse que eu fiquei impressionado com aquela afirmação, e eu achei uma afirmação muito bonita, demonstra a forma poética de Deus trabalhar. Que Paulo, ele havia sido comissionado pelo Sinédrio com cartas para destruir a igreja, e ele estava a caminho de Damasco. Depois que ele conheceu o Senhor, foi tocado, Deus usa ele com cartas para edificar a igreja. Amém. Com cartas ele foi comissionado para destruir, com cartas ele foi chamado para edificar. Né? Então Paulo estava falando a respeito disso, falando, gente, eu não sou um Zé Ninguém, eu sou nascido em Tarso, eu estudei aos pés de Gamaliel, eu trabalhei em favor do Sinédrio, e eu persegui a igreja também. E Paulo vai falando do seu testemunho, e ele conta, e eu estava a caminho de Damasco, caí da minha besta, e Jesus apareceu para mim. E ele fala a respeito do seu testemunho. Isso mostra o poder do nosso testemunho, né? As marcas que Cristo deixou em nós. Às vezes a gente perde um pouquinho a noção do poder que tem a nossa história. O poder que tem o que Cristo fez em você. Né? A gente está tão acostumado a falar dos outros, né? Fala de Cristo. Fala de Cristo o quê? O que Cristo fez através do Benihim? O que Cristo fez através do Billy Graham? O que Cristo fez através de fulano, de ciclano? Mas o que Cristo fez em você? Isso é uma mensagem, querido, tão eficaz. Você poder descrever o que Cristo fez na sua vida. Descrever como era a sua vida antes de Cristo. Cristo é um divisor de águas de uma forma ou de outra, porque ele dividiu o calendário, ele dividiu o tempo, ele dividiu a história e ele dividiu as nossas vidas. A nossa vida é vida antes de Cristo e depois de Cristo. Né? E as marcas que Cristo deixou em nós são muito significantes para a gente negligenciá-las. E aí, no versículo 21, ele diz algo que era o que eu quero pontuar para vocês, como que desde o princípio o apóstolo Paulo sabia o seu propósito. No versículo 21 do capítulo 22, então o Senhor me disse, e aqui ele está
contando o seu testemunho, né, fazendo uma retrospectiva do seu testemunho. Ele diz: então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Paulo está falando aqui aos membros do Sinédrio sobre o seu chamado. Isso aqui foi o que aconteceu lá no capítulo 9 de Atos. E Paulo está reiterando, Paulo está contando a história. Então vejam como que desde o princípio o apóstolo Paulo foi chamado com um propósito específico em mente. Vocês estão entendendo? Ok? Tá? Então, os judeus, então, né, quiseram atacar Paulo. Ele foi segurado pelo exército humano, ele foi açoitado, e aí, quer dizer, nessa ocasião, os açoites foram evitados, porque ele foi preso, levado para a fortaleza, porque senão os membros do Sinédrio iam matar ele ali. Ele foi levado para a fortaleza para ser açoitado em privado, e aí, quando ele estava para apanhar, ele abre o bico e fala: peraí, vocês vão... Pode isso? Pode um cidadão romano ser punido antes dele ser julgado? Aí o comandante romano, o soldado romano para e... Opa, peraí, você é cidadão romano? Peraí, o que tá... Você é cidadão romano? E é interessante, porque dessa vez ele fala antes de apanhar. Da primeira vez que aconteceu, ele fala só depois que apanhou. Né? Ele fala só depois que apanhou. Dessa vez não, dessa vez ele abre o bico antes. Ele abre o bico antes. E você vê a ira da multidão do lado de fora. Você vê, eles dizem coisas como no versículo 22, ele não merece viver. Ele não merece viver. Eles estavam dispostos a matar Paulo ali. Aí ele foi levado à fortaleza, versículo 25. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse, eu estou na página 4. Paulo disse, tá vendo? Eu estava na página 1, já estou na 4. Viu? Viu? Não criemos pânico. Enquanto amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Esse homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Muita gente não entende isso, mas é porque quando o Império Romano, quando ele conquistava outros territórios, o Império Romano não tinha contingente suficiente para enviar os seus oficiais de Roma para assumir o comando daquela província. O território era muito vasto. Então o que eles faziam? Eles assimilavam para o seu exército as autoridades locais e delegavam sobre eles as autoridades para que a vida continuasse como estava. Por isso que o helenismo predominou mesmo durante o Império Romano, enquanto eles exerciam o domínio. O helenismo não foi erradicado, e o helenismo, eu lembro vocês mais uma vez, é a disseminação da cultura grega. Tá? O helenismo continuou, por quê? Porque o Império Romano não fazia questão de imprimir os seus costumes, a sua cultura. Essa não era a forma que o Império Romano dominava. O Império Romano dominava por impostos. Então eles vinham, ganhavam de todo mundo na briga, depois que todo mundo se rendia, eles vinham e falavam o seguinte: ok, agora vocês querem viver? Então agora, ao invés de você ser general de Israel, você é general de Roma. E aí eles assumiam para si as autoridades locais. E aí o que acontecia era, essas autoridades, eles tinham a opção de comprar a sua cidadania romana.
Por isso que esse centurião está dizendo isso. Eu tive que comprar a minha, eu paguei caro pela minha. E Paulo diz, não, eu tenho ela por direito de nascença. Né? Então, é por isso que tem essa interação entre eles. Então, Paulo confirma que é soldado romano e o que é cidadão romano, o centurião então recua. E aí, versículo 29. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Versículo 30. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem com os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Então, aqui é um momento em que Paulo, então, ele estava para ser interrogado pelo centurião, aí o centurião libera Paulo e ele vai ser interrogado pelo sinédrio. Ok? Então, nós temos algumas fases das interrogações de Paulo que nós vamos seguir isso aqui com calma para que a gente acompanhe exatamente tudo que está acontecendo passo a passo. Tá bom? Ok? No texto da apostila, página de número 5, até o versículo 22, os judeus ficavam quietos, escutando os particulares do testemunho de Paulo. Mas quando ele chegou a mencionar a comissão, Atos capítulo 9, versículos 15 e 16, que foi dada a ele, o uso da palavra gentios enfureceu os judeus, até que eles se tornaram uma multidão querendo matar o apóstolo Paulo. Então, quando ele citou aquilo ali no versículo 21, que eu mencionei para vocês, capítulo 22, versículo 21, então o Senhor me disse, vai, eu te enviarei para longe aos gentios. Esse foi o ponto de contenção, esse foi o ponto de divergência entre o que o apóstolo Paulo estava ali para fazer e aquilo que os membros do sinédrio criam que era heresia. Porque o ponto de contenção era justamente a noção de que Israel não tinha mais exclusividade, não tinha mais o monopólio do acesso a Deus. Vocês estão entendendo? Então o que Paulo estava dizendo era o seguinte, Paulo estava reiterando aquilo que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quem tem exclusividade no acesso a Deus não são os judeus, é Jesus. E não é nem a igreja, porque a igreja acha que nós somos o único caminho a Jesus. Não. Jesus é o único caminho ao Pai, mas a igreja não é o único caminho a Jesus. Jesus se manifesta, quantas pessoas aí, muçulmanos, que nunca entraram em uma igreja evangélica, que receberam a revelação de Jesus Cristo por causa de uma experiência pessoal que tiveram, uma visão com Jesus. Jesus se manifesta a quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele não está contido pelo nosso sistemazinho. Vocês estão entendendo? Então, o apóstolo Paulo estava passando aos membros do sinédrio a oportunidade... Esse negócio não está querendo ficar em cima da mesa de jeito nenhum. A oportunidade de entenderem... Desligou? Não. Ah, tá. De entenderem esse shift que havia ocorrido, essa mudança de paradigma. Paulo estava tentando mostrar para eles que não havia mais exclusividade, até o momento, porque isso fala, queridos, a meu ver, os membros do Sinédrio, os judeus, eles não haviam percebido que houve uma mudança de dispensação. Vocês estão entendendo isso? Houve uma mudança de dimensão. Toda vez que Deus muda a dimensão do seu agir, as regras mudam. As regras mudam. Estou dizendo que a lei muda. Lei e regra são coisas diferentes. A lei permanece imutada, porque a lei é perfeita. Paulo fala muito a respeito disso na Epístola aos Romanos. A lei é perfeita, e a lei ela serve para mostrar aonde tem transgressão. Paulo diz que aonde não há lei, não há transgressão.
que isso significa? Se você está na highway aqui, qual que é a highway mais próxima aqui? É a 95? A 95, você está na 95, e aí você anda na 95, anda, e não vê uma plaquinha de velocidade. Anda na 95 aí, 40 minutos, não tem uma plaquinha de velocidade. O que você vai pensar? Não tem lei. Se não tem lei, não tem transgressão. Se não tem plaquinha, por que de tempo em tempo tem que ter plaquinha de velocidade? Para mostrar quando você estiver transgredindo. O policial só pode te parar se tiver a plaquinha mostrando qual é a lei. Você está entendendo? Porque se não tem plaquinha mostrando a lei, o policial não pode provar que você transgrediu, porque não tem lei. Então a lei, ela é perfeita. A lei, tem gente que acha que a lei caducou. Não, a lei não caducou. A lei é perfeita. A lei revela a transgressão. Ok? Então, o apóstolo Paulo, ele está mostrando para os membros do Sinédrio que houve uma mudança de dimensão e apesar da lei permanecer imutada, houve uma mudança de regras. As regras mudaram. Regras de operação mudaram. Como assim, pastor Diego, as regras mudaram? Eu te digo, antes de Jesus fazer a transição de dimensão, antes não podia fazer nada no sábado. Agora Jesus está curando no sábado e não tem problema, porque as regras mudaram. Antes não podia uma pessoa impura encostar em você, puro, você ficava impuro. Mas Jesus operando, as regras mudaram. Então o que significa? Uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos encosta em Jesus e ao invés dela tornar Jesus impuro, é Jesus que purifica ela. As regras mudaram. Você está entendendo? Então, porque quando a dimensão muda, as regras mudam. As regras mudam. O que acontece? Uma pessoa religiosa, um saduceu, nunca seria visto como um pecador. Nunca seria visto como um publicano. Um fariseu nunca seria visto na casa de um publicano, cobrador de impostos. Nunca. Aí o que Jesus faz? Jesus passando, vê um camarada baixinho em cima de uma árvore e fala: ô Zaqueu, o que você está arrumando aí, rapaz? Desce daí, eu quero ficar na sua casa um pouquinho. As regras mudam. Porque a dimensão mudou. Deus mudou a dimensão de operação. Vocês estão entendendo? Né? Antes, por exemplo, a relevância social da mulher. Mulher não tinha relevância social. Nenhuma. Aqui acontece, mudou a dimensão, mudam as regras. Aí começa, Deus escolhe Maria Madalena, Deus escolhe Marta, Deus vai falando, tem Priscila, e a coisa vai acontecendo através de mulheres. Deus começa a usar as mulheres. Jesus gasta um dia inteiro conversando com a mulher samaritana na beira do poço de Jacó. As regras mudam, vocês estão entendendo? Porque a dimensão mudou, né? A dimensão mudou. A dimensão mudou. E é interessante porque mudou. O que muda com essa nova dimensão? Abre rapidinho aí, eu já estou caminhando para liberar vocês, e aí amanhã a gente pega num pique violento. Tá? João capítulo 1, versículo 12. 1, versículo 12? 12. João 1, 12. Olha só. Versículo 8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, iluminou a todo o homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, a dimensão mudou, as regras estão mudando. Filho de Deus era só filho de Abraão, agora não. Filho de Deus é todo mundo que crê nele. Olha o que diz em Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas 3, 26. Pois todos vós sois filhos de Deus,
mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. Nós somos feitos filhos. Muda uma página aí, o capítulo 4, versículo 5, olha só. Para quê? Versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Efésios 1:5. Vamos ver como é que as regras mudam. Efésios 1:5. Olha só. Versículo 5. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus. Né? E anota aí, depois você lê Romanos capítulo 8, versículos 14, 15, 16 e 17. Adoção. E era isso que os membros do Sinédrio não conseguiam engolir. Você sabe por quê? Por causa do conceito oriental de adoção. O conceito oriental de adoção é diferente do conceito ocidental de adoção. Porque a gente diz, ele é filho adotado. O que a gente está querendo dizer com isso? Ele não é filho legítimo. Esse é o conceito ocidental. Sabe qual é o conceito oriental de adoção? Porque a gente pensa o seguinte, que o filho adotado, ele pode crescer com complexo. Por quê? Porque ele nunca vai se sentir filho legítimo. No Oriente é diferente. Porque no Oriente eles dizem o seguinte, que o filho adotado, ele é escolhido. Então, o negócio não é que o filho adotado nunca vai se sentir legítimo, não. É que o filho legítimo, ele precisa também sentir que foi adotado. Percebe a diferença? E essa diferença era o que os membros do Sinédrio não conseguiam engolir. Que história é essa? Que Deus está adotando outros filhos, sendo que nós não fomos adotados. Somos legítimos e não fomos adotados, e Ele está adotando filho por aí de forma alguma. Para cima de mim não, Paulo. Vocês estão entendendo? Então, olha o poder, porque a gente lê isso aqui e a gente pensa, nós somos filhos, mas é filho adotado, é filho postiço. Não, por isso que a gente tem que tomar cuidado ao interpretar as escrituras sagradas, colocar ela dentro do contexto cultural da época, porque a mente oriental vê a adoção como o ápice da filiação. Então o segredo não é fazer o filho adotado sentir que é legítimo, o segredo é fazer o legítimo sentir que também foi adotado. Ok? Então, Paulo então traz o seu depoimento ao Sinédrio, tá? E quando como eu já disse, como os oficiais romanos descobriram que ele era cidadão romano, os seus direitos foram protegidos, e o oficial romano então, e aí a gente passa para a segunda fase de interrogação do apóstolo Paulo, e eu vou parar aqui, que é quando os oficiais romanos, ele começa um processo de deferência. Ele quer livrar sua mão, porque agora ele está com medo, porque ele está com um cidadão romano na sua custódia, ele está com medo, e aí o que ele quer fazer? Ele quer deferir às autoridades locais e passar Paulo para eles, dizer, o negócio é o seguinte, vocês cuidam dele aí. E aí Paulo tem que abrir o bico. E aí Paulo tem que falar, nananina não, eu quero ver César. E é aí que a coisa dá uma guinada, ok? Amém? Amém. Amanhã a gente volta no capítulo 23, então está concluída Atos dos Apóstolos, volume 4, aula 2. Deus abençoe vocês grandemente.